Namastê, amadinhos. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma qualidade divina. Dessa vez, compromisso. Que, na verdade, está escrito compromisso aqui, mas eu vou usar comprometimento. Existe uma leve diferença entre compromisso e comprometimento. E eu vou usar o comprometimento, porque é a qualidade mais, a tradução mais adequada para a palavra que essa cartinha eu já tirei há alguns dias e como é meu costume, eu recebo a carta, como tem sido meu costume, né? Eu recebo a carta, deixo um tempo ali, até que chega a hora de preparar o vídeo, preparar o conteúdo, né? E não necessariamente é preparar o vídeo, preparar o conteúdo e fica a coisa cozinhando dentro de mim por alguns dias. Eu não sei exatamente quando fazer o vídeo. E aí, de repente, chega a hora e eu escrevo todo o conteúdo que foi preparado dentro de mim, e aí venho aqui e faço o vídeo. Qualidade divina, comprometimento. Como sempre eu faço uma colinha do que está dentro de mim sendo cozinhado entre o momento que eu pego a cartinha e o momento de compartilhar com vocês. Comprometimento é mais do que compromisso. Por que eu mudei? Aqui está commitment, que pode sim ser traduzido como compromisso, mas a qualidade verdadeira é comprometimento. Porque na nossa língua existe uma distinção, para quem não conhece a fundo, essa distinção parece leve, mas ela é enorme. Comprometimento é mais do que compromisso. É estar verdadeiramente envolvido com aquilo com o qual você se comprometeu. Enquanto que o compromisso, você assume uma obrigação. E não necessariamente você está envolvido de coração. Você vai cumprir com a tua palavra. Se você tem uma palavra, se você tem moral, né? Se você tem algum tipo de maturidade moral, você vai cumprir com a tua palavra, vai cumprir com a verdade. Você tem um compromisso com aquilo, uma responsabilidade com aquilo. Mas não necessariamente o seu coração está envolvido. No comprometimento, o seu coração está envolvido. Por isso que eu coloquei esse termo, comprometimento. Gente, para deixar claro, essas qualidades divinas que eu compartilho com vocês, elas são qualidades que a gente tem acessíveis para nós, à medida que a gente vai se aproximando do divino. À medida que a gente vai se conectando cada vez mais com a presença divina, essas qualidades divinas vão se manifestando em nós. Então, é possível a gente colocar também que são qualidades da nossa alma. Estão aí, para todos nós. E você vai acessar essas qualidades, elas vão se manifestar à medida que você vai acessando cada vez mais a sua própria alma. Vai se conectando com a sua alma. E assim vai se conectando com o divino. Tá bom? Então, comprometimento, todas as qualidades, humor, as qualidades anteriores que a gente viu, todas essas qualidades são nossas, né? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos Deus. E Deus não criou nada fora dele. Está aqui todo mundo criado a partir dele. Então, você tem essas qualidades em você, tá bom? Então, à medida que eu for falando, vocês vão ponderando isso, tá? E antes de mais nada, antes de continuar, né? Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Narayane. Eu trabalho já há bastante tempo com pessoas, ajudando, desenvolvendo, compartilhando práticas, compartilhando muito conteúdo e fazendo um trabalho como terapeuta. E vocês fiquem à vontade para consultar as minhas redes sociais. Vocês podem me procurar com o nome de Narayane8, tanto no Facebook quanto no Instagram. E no meu blog, narayane8.blogspot.com, vocês podem ver os tipos de atendimento que eu compartilho, tá bom? Então, com essa breve introdução, vamos continuar. Comprometimento é mais que compromisso, é estar verdadeiramente envolvido
e não envolvido por simples obrigação ou por um simples senso de dever, mas envolvido por um sentido maior, um senso de completude maior com aquilo com que você se compromete. O seu coração está envolvido junto. Não é mais um compromisso mental, não é mera obrigação, não é mero dever, não é só uma responsabilidade moral. É algo que você está por inteiro envolvido. No âmbito espiritual, o comprometimento tem um significado também bem importante. E é aí que eu vou desenvolver essa nossa qualidade divina, essa nossa explicação aqui, tá? E quando eu falo âmbito espiritual, eu estou incluindo aqui não só a parte religiosa, a parte devocional. Quando eu falo espiritual, eu estou incluindo principalmente o desenvolvimento de consciência. E nesse âmbito de desenvolvimento de consciência, existe uma grande diferença entre quem está comprometido verdadeiramente e quem é apenas curioso. Quem está verdadeiramente comprometido desenvolve uma capacidade que se chama disciplina. Enquanto que aqueles que são meramente curiosos, eles estão atrás de novidades intelectuais e apelos emocionais. Novidades e apelos intelectuais e ou emocionais. E isso nada tem a ver com disciplina. Quem sempre altera o modo de abordar um determinado tema, quem sempre altera a rota pela qual você busca algum tipo de crescimento ou desenvolvimento, quem se entedia facilmente com um jeito de fazer as coisas e busca novas maneiras, né? Quem sai buscando novas ideias, quem está atrás de novas personalidades de sucesso, quem está sempre buscando novas técnicas, novas linhas, caminhos diferentes. Essas pessoas todas não estão comprometidas com o próprio crescimento. E aí você olha para você mesmo e checa. Qual é o seu comportamento? Você está sempre pulando de galho em galho, buscando a mais nova novidade? Ou aquilo que você ainda... que seja novidade, pelo menos para você, pode ser até uma coisa antiga, mas para você é novidade. Você está sempre mudando e buscando alguma coisa nova para você, algo que desperte o seu interesse, a sua inspiração intelectual, algum excitamento emocional, ou você realmente desenvolve uma disciplina, desenvolve uma forma de realizar práticas e estudos e segue com aquilo. Quem é você? Você está comprometido com o teu crescimento ou você é só um mero curioso? Quem gosta de ouvir novas abordagens e fica perpetuamente trocando de foco, trocando de abordagem por uma abordagem mais nova ou diferente, sem nunca realmente se esforçar para absorver ideias e assimilá-las, essas pessoas não estão comprometidas. Você está sempre lendo, buscando, ouvindo, participando, assistindo vídeos, assistindo lives, assistindo, mas você não está introjetando aquilo. E mesmo que você esteja assistindo uma única, sem introjetar aquilo por conta própria, digamos, eu gosto muito de assistir palestras espíritas. Vou assistir. É o que as pessoas mais fazem, né? E elas acham que elas estão crescendo. Gente, crescer é isso aqui, ó. Crescer é exatamente o processo que eu falei para vocês. Eu recebo uma carta, eu penso sobre o assunto, eu introjeto esse conteúdo. Eu fico dias cozinhando aquilo dentro de mim. E ao longo dos dias, aquele tema vai sendo mostrado em diversas formas, em diversos exemplos. Eu fico aberta, eu contemplo, eu me analiso, eu analiso as pessoas, o comportamento das pessoas, eu analiso a vida, as coisas que estão diante de mim. Como é o comprometimento?
no comportamento das pessoas, no meu comportamento, eu avalio isso. Isso significa introjetar uma determinada ideia, analisar um determinado tema, realmente apreender aquele tema, estudar. E eu não estou falando que eu faço isso só no meu nível mental, eu estou sempre estudando, estou sempre lendo, não estou só assistindo vídeos. Enquanto que a maioria das pessoas está assistindo vídeos sem parar. Pode ser um tema só, mas não está introjetando nada. Quando você desliga, você não dá um tempo para você para pensar a respeito, para contemplar aquele conteúdo que foi trazido para você. Você não introjeta. E isso não é comprometimento com o seu crescimento. Então, quem gosta de ficar ouvindo novas abordagens, perpetuamente trocando alguma abordagem por uma outra mais nova ou diferente, sem nunca realmente se esforçar para absorver e assimilar essas ideias que são trazidas, chamando abordagem, estou falando de qualquer tipo de conhecimento, tá bom? Por exemplo, se você está interessado em fazer algum tipo de estudo, não necessariamente para o seu desenvolvimento espiritual, desenvolvimento de consciência, quero aprender, o que está muito em voga aí, né? Quero aprender investimento. E você só absorve, sem nunca realmente executar aquilo, sem nunca trazer para o seu intelecto e analisar e ser capaz de repetir aquilo que você ouviu. Quando você se torna capaz de repetir, sem ser um papagaio, aquilo que você ouviu, significa que você introjetou, realizou, entendeu, e agora você pode explicar, que é isso que eu estou fazendo aqui. Então, isso é o sinal de que você teve um desenvolvimento acerca daquela ideia. Quantos de vocês têm um desenvolvimento acerca daquilo que vocês acham que vocês estão compreendendo, conhecendo? A curiosidade insaciável, ela é, na verdade, um meio de fuga do comprometimento. Estar viciado na novidade e na excitação mental daquilo que é novo, ou novo para você pode ser velho, mas para você é novo, tá? Ficar viciado é um vício isso. Ter sempre novidade. A novidade traz um tipo de excitação mental com relação a você tem a sensação de que agora vai, agora eu entendi, agora isso aqui vai modificar o meu jeito de ser. E você nunca efetivamente modifica o seu jeito de ser, porque você nunca efetivamente senta e pensa a respeito disso que você acabou de ouvir. Você não traduz isso para suas próprias ideias e experiências, você não testa, você não põe em prática. E pôr em prática não é um dia só, são vários dias. Você não dá a volta em torno do tema e analisa os diversos ângulos desse tema, tentando tirar novas perspectivas que não foram colocadas, mas você pode tirá-las sozinho, se você tiver curiosidade real, a curiosidade de ir mais fundo. Né? A curiosidade ela é sempre muito superficial, mas tem pessoas que são curiosas na profundidade. E essa é uma curiosidade extremamente saudável para testar as coisas e saber se aquilo ali é verdadeiro. Né? Uma vez, por exemplo, a curiosidade de quem gosta de ir a fundo, né? Narayane, você precisa testar essa nova ferramenta espiritual. Tá, ok. Né? Eu já olho com muita suspeita. Já normal mesmo, tá? Porque eu tive uma jornada bem grande com ferramentas espirituais. Então, hoje em dia, eu já ponho a barba de molho que eu nem tenho, já tá lá de molho, tá? Narayane, testa essa nova ferramenta. Uhum. Quem foi que trouxe essa ferramenta? A pessoa tal. Essa pessoa, quem indica essa pessoa? Não, mas essa pessoa está aí, ela está em todos os canais e mídias, é uma pessoa de extremo sucesso, é muito famoso. Tá, mas antes dessa pessoa, quem ensinou esse conteúdo para essa pessoa? Ela baixou do astral, do espírito diretamente de Melquisedeque, ou de Jesus, ou do sei lá. E aí ela trouxe. Tá bom, mas Melquisedeque e Jesus vieram falar com você que eles são eles que indicam o que, né? Os QIs dessa pessoa vieram falar com você indicando verdadeiramente essa pessoa que trouxe essa ferramenta?
Ah, não sei, boa pergunta. Não vieram, não, mas boa pergunta. Pois é, boa pergunta. Vocês não investigam nem mesmo, a maioria das pessoas não investigam nem mesmo as origens daquilo que vocês, que chamou a atenção de vocês. Aquilo que traz algum interesse de novidade, que faz alguma produção mental em você, e você tem a sensação de que agora vai, né? Agora eu vou conseguir sair do meu lugar, mudar efetivamente. Vocês têm uma impressão de que é simples, basta, né, absorver, sem testar e sem questionar. Então, há essa curiosidade de questionamento, né, de questionar as origens, de questionar o funcionamento por completo, dando a volta em torno do assunto. E quando vê que o assunto realmente, que aquela abordagem realmente funciona, colocar ela em teste por muito tempo, para ver se de verdade é algo eficiente, eficaz, que perdura. Isso é comprometimento. Isso é postura de quem tem comprometimento com o próprio crescimento. Enquanto que a maioria das pessoas simplesmente absorve muito conteúdo, né, aplaude, dá like, gosta, comenta e assiste, engole. Né? A gente abre uma bocarra desse tamanho diante desse meio, que é a internet, e sai engolindo, 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 nem mais lê, as pessoas não estão lendo. Não estão lendo, elas só estão engolindo o conteúdo. E tem que ser conteúdo em menos quantidade, né? Eu tenho dificuldade de pegar meus textos e reduzir, porque vocês não aguentam mais. É muito, né? Esses vídeos, quando fica 30 minutos, eles não vão aguentar, é muito, né? Porque não dá para engolir toda essa variedade em quantidades maiores, certo? E vocês acham que vocês estão crescendo. E vocês estão se estressando. Está crescendo o estresse mental de vocês, de tanta excitação. É a excitação mental que isso gera, gente. É a ansiedade que isso gera, certo? Porque não está só conteúdo passando ali. Está passando anúncio de um monte de coisa, enfim. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Qual a diferença do comprometimento com o teu crescimento versus você ser um passante de um shopping que fica olhando todas as vitrines, né? E lendo só os anúncios dos preços e fazendo efetivamente nada, nada. Então, é muito fácil você ficar viciado nas novidades e nessa excitação mental daquilo que é novo e que torna você, na verdade, incapaz de se comprometer. Essa excitação mental, ela tem um dispêndio de energia tão imenso, ela desvia a tua atenção de uma tal forma, ela torna o seu cérebro incapaz de ficar quieto, é incapaz de focar num tema só. Todos os neurônios acesos ao mesmo tempo, fazendo inúmeras conexões, sendo incapaz de reter um único trechinho do que vocês acabaram de ouvir. Mas experimenta, fica ouvindo uma palestra por 5 minutos. Para 5 minutos e repete aquilo. Introjeta, digere mentalmente aquilo e repete. E vocês vão ver que vocês não vão conseguir. Não vão conseguir. E vocês têm a sensação que vocês estão aprendendo, mas se você não consegue aquilo que você aprendeu, você pode ensinar. Mas se você não consegue ensinar, você não aprendeu, você não apreendeu. É simplesmente entrou, é que nem um ganso, gente. Entrou, comeu e saiu por ali. Porque vai entrar outra coisa. Senão você vai ter indigestão. Você tem que sair, certo? Sai. Nosso processo mental vira um processo digestivo de ganso. Você deve ter um objetivo e se fixar nele e não desviar desse objetivo. Qual é o isso é quem tem comprometimento. Determina um objetivo, seja ele qual for, quero emagrecer, tá? Falei de crescimento espiritual, que é o meu foco principal, é para isso que eu trabalho, é o que eu gosto de fazer, é o que eu tenho um impulso de facilitar para as pessoas, é o que eu vejo de mais urgente, tanto na minha vida quanto na vida de cada um de nós. Então, esse é o meu foco. E se você tem um foco, seja ele qual for, por exemplo, eu quero emagrecer, então você agarra esse objetivo e você não solta ele. E vai em busca de um método, uma dieta e segue com ela, porque as dietas não fazem efeito, porque você não segue
Você não se compromete. Você não vai estudar quais as origens daquela dieta, quais são os benefícios daquela dieta, por que aquilo realmente vai te fazer bem, quais são os malefícios do péssimo hábito de comer todo tipo de gordura e de açúcares e de carboidrato que você ingere. Você não se compromete com o tema e, portanto, o tema escorrega de você. Você tem que ter um objetivo e se fixar nele e não desviar dele. Qual é o prejuízo de quem não tem comprometimento? Falta de desenvolvimento da perseverança. E sem perseverança, gente, você vira um fraco. Quem não tem perseverança é sinônimo de fraqueza mental. A mente está muito enfraquecida. Muito enfraquecida. Você vira uma coisa efêmera. Bate um vento da vida e você se treme inteiro. Você não dá conta dos desafios da vida, porque não desenvolveu a perseverança, não desenvolveu a força mental, não desenvolveu a sua vontade. E aí a vida vem e dá uma baladinha e você se destrói inteiro. Entra em depressão, entra em estagnação, enfim, os processos que a gente já conhece. Você fica incapaz de lidar com os desafios da vida, que são nada menos do que os seus próprios karmas, ou os compromissos, aí sim são compromissos, e às vezes são comprometimentos com os quais você veio para essa encarnação. Então, sem comprometimento, você não desenvolve a sua perseverança, você se torna um fraco, uma pessoa fraca, frágil. E assim você é incapaz de lidar com os desafios da vida e seus próprios karmas. E isso leva a constantes desapontamentos e você termina absolutamente frustrado. Falta de comprometimento. E isso não é ensinado nas escolas, isso não é ensinado nas relações. O exemplo que recebemos dos pais, muitos dos pais, professores, da sociedade, principalmente da massa da sociedade, é exatamente o oposto. É como não ser comprometido. Então, não espere que isso vai ser uma qualidade que vai ser inculcada em você continuamente, lembrada e valorizada e citada. Isso não é mostrado. Isso, na verdade, é a última coisa que o sistema sobre o qual a gente vive, é a última coisa que vai ser mostrado, que vai ser lembrado para nós. É você que tem que se comprometer com o desenvolvimento do comprometimento. No fundo da sua consciência, você se pergunta e você já sabe a resposta. E no fundo da consciência, quem está aqui me ouvindo, faz essas perguntas e já sabe a resposta. Eu estou de fato crescendo? Eu estou de fato evoluindo? Ou eu estou andando em círculos? Então, agora, se pergunta conscientemente, porque no fundo da consciência está mais subconsciente, inconsciente do que consciente. Se pergunta, estou mesmo crescendo? Estou mesmo evoluindo? Ou eu estou andando em círculos? E vocês vão descobrir que vocês estão a maior parte do tempo andando em círculos. Porque vocês não pegaram um tema, 2 no máximo, e agarraram isso com unhas e dentes e foram a fundo nisso. Tem muita variedade disponível. Vocês podem se perder eterna e perpetuamente na variedade. Quando vocês decidirem levar a sério o crescimento de vocês, é um tema ou 2 no máximo. No máximo. Estejam certos de que ouvir, assistir, não é aprender. Aprender requer internalização. Requer você testar aquilo que você ouviu, testar aquelas ideias, internalizá-las, escrever a respeito delas, pensar, contemplar. Isso toma tempo. Não é simplesmente ouvir e dizer, pronto, tal. Não! E reter aquilo, porque você pode até ter um bom intelecto, uma boa capacidade de repetir, mas depois no dia seguinte você já esqueceu. Não reteu, não reteve, tá bom? Então, ouvir não é aprender.
Aprender requer internalizar, testar e realizar aquelas ideias por conta própria. Realizar o ensinamento por conta própria. Não é chegar um mestre e dizer que a verdade, né? É importante você pensar, falar alinhado com o seu pensar e agir alinhado com o seu falar e o seu pensar. Faz sentido isso. Faz todo o sentido. Alinhar o seu pensamento com as suas palavras, com as suas ações, isso se chama verdade. Isso é verdadeiro. Você ouve isso de todos os mestres. Ok. De todos os mestres, linhas filosóficas, linhas de desenvolvimento da consciência, linhas sei lá, de mindfulness, enfim, tudo isso, né? Mas você põe em prática esse negócio. Se você não põe em prática, isso se torna apenas uma ideia intelectual para você. Mas não é a tua experiência e não é a tua sabedoria. Não é? Ela está aqui, está ouvindo. Amanhã ela vai me ensinar. Então, ouvir não é aprender. Aprender requer internalizar, testar e realizar por conta própria o ensinamento. E não é testar uma, duas vezes, é você introjetar aquilo no teu hábito, introjetar aquilo no teu dia a dia. Né? E aí você vai precisar amarrar um lacinho de fita no teu dedo para ser lembrada, que você vai fazer um esforço para manifestar aquilo, testar propriamente dito. E aí sim, você realiza por conta própria aquele ensinamento. Qualquer coisa diferente disso é só acúmulo intelectual, nutrindo algo que se chama mera curiosidade. Se você tem um intelecto mais avantajado, você tem um acúmulo de informação maior do que as outras pessoas. Se você tem uma capacidade, quinto chakra, uma capacidade de comunicação avantajada, você é capaz até de repetir e comunicar aquilo para as pessoas. Mas você não é capaz de realizar aquilo na tua vida. Portanto, você é um mero macaco de imitação, ou um bom papagaio. Os dois, certo? Não é seu aquilo, não está introjetado. Você pode até ser emocionalmente tocado e estar mentalmente inspirado quando você ouve, né, uma dessas trilhões de abordagens disponíveis. Você pode ser emocionalmente tocado e ficar mentalmente inspirado. Tem pessoas extremamente, como se chama isso? Que o Hitler tinha, que vários líderes mundiais têm, né? Que a gente gosta ou que a gente não gosta, que são luminosos ou que são sombrios. Só está vindo a palavra magnetismo, carisma, tá? Uma palavra bem, né? Bem do nosso dia a dia. São pessoas extremamente carismáticas. São pessoas com magnetismo. São pessoas com aquilo que você não tem. Comprometimento. Elas têm força mental. Não vou julgar os objetivos com os quais estão comprometidos, mas são pessoas comprometidas. Essas pessoas que você admira e que é emocionalmente tocado ou intelectualmente inspirado pelo que elas estão trazendo, essas pessoas elas têm magnetismo, elas têm carisma. E essas qualidades foram desenvolvidas com comprometimento. Na Índia tem uma coisa bacana, quer dizer, filosofia hindu, né? no religião hindu, várias histórias antigas, e isso sempre me impressionou, assim, me fez muito sentido quando eu ouvi. Existem, nas histórias, existem as deidades, existem os demônios, e os demônios, os seres sombrios e demoníacos que torturavam os humanos, e até os semideuses eram lá, ficavam em apuros por causa de demônios ultra poderosos. Esses demônios ficavam, mas por que esse demônio ficou tão poderoso? Porque ele fez sadhana, ele fez prática espiritual, e práticas espirituais extremamente difíceis. E no fim de determinadas práticas espirituais, eles receberam boons, B-O-O-N, boon, dádivas, em inglês, boon, dádivas. Se determinada prática espiritual fosse cumprida à risca, era concedida uma dádiva divina para aquela pessoa, para aquela entidade que fez aquela prática. E a consequência é demônios extremamente empenhados, comprometidos em adquirir aquela dádiva, ganhavam aquela dádiva.
a dádiva da imortalidade. Tem a história bacana, adoro essa história, do Narasimha Sarasvati. É uma representação de Vishnu que tem a cabeça de leão. E ele veio, acho que foi Ravana, o demônio que ele se materializou dessa forma, como Narasimha Sarasvati, para trucidar esse demônio que estava lá torturando toda aquela humanidade daquele tempo. E esse demônio, ele era imortal, ele tinha um certo grau de imortalidade, ele tinha feito as práticas espirituais que concederiam a ele, não sei qual foi o deus, não sei se foi Shiva ou qual a deidade, concedeu a dádiva, porque ele fez por merecer, ele se comprometeu com aquela sadhana, com aquela prática espiritual. Qual era a dádiva? Esse demônio não poderia ser morto. Ele se tornou imortal por isso, porque ele não poderia ser morto nem na luz do dia, nem à noite. Ele não poderia morrer nem por arma, nem por mãos humanas. E ele não poderia morrer, ser morto, nem dentro e nem fora, nem do lado de dentro de algum local e nem do lado de fora. Ué, se tornou imortal. Mas não, porque Deus é muito mais inteligente do que todas as inteligências. E aí Deus se manifesta, Vishnu, que é a deidade responsável pela manutenção da vida, se manifesta. Brahma, Vishnu, Shiva. Isso. Brahma é a criação, Vishnu é a manutenção, Shiva é a destruição, para permanecer o ciclo da criação, destrói, inclusive as sombras, para poder trazer novas criações, tá? Então, Shiva se manifesta como Narasimha Sarasvati, é um dos avatares de Vishnu, Vishnu, se manifesta como Narasimha Sarasvati. Ele é meio homem, meio criatura. Da cintura para cima é um leão, da cintura para baixo. Aliás, eu acho que ele é todo leão. Ele é criatura e deidade, tá bom? Ele se manifesta e aí ele pega o demônio, não sei se é Ravana, depois eu posso confirmar, e leva esse demônio para a soleira da porta. Ele não está nem dentro, nem fora. E na hora do crepúsculo, não é nem dia e nem noite, ele mata de uma forma muito suave, com as garras leoninas dele, enfiando a mão nas tripas do demônio. Desculpa aí, é porque essa história é muito lúdica, eu adoro o hinduísmo, eu adoro as histórias do hinduísmo. Ele arranca as tripas do Narasimha Sarasvati, e assim ele morre. Falei isso por causa do comprometimento. Como que um demônio conseguiu ser tão poderoso? Se comprometeu, certo? Você pode ser, então, de novo, você pode ser emocionalmente tocado e estar mentalmente inspirado por algum conhecimento que alguém magnético traz para você. Mas isso não é crescimento. Essa excitação mental, esse toque emocional, não é crescimento nenhum para você. Estímulo, emoção, excitamento não traz crescimento. E continuamente buscar isso não é comprometimento. Isso é você estar viciado. Isso é somente uma embriaguez. Você está totalmente viciado por aquele tipo de estímulo. É uma espécie de embriaguez e é um movimento de energia sem destinação. É como pegar um rodo, pegar água, levar para cá, pegar água, levar para lá. Quando a água está parada, fala, que tédio. Gosto tanto da água em movimento. Aí você pega o rodo e move a água de lugar. É isso que esses estímulos, esse estímulo emocional, já não sei mais. Excitação emocional, o estímulo, a excitação, tudo isso dá a impressão que você está fazendo alguma coisa, mas você só está movimentando, que nem rodo, pegando água de um lado, levando para o outro, pegando do outro, levando para cá, mas não está transformando, a água não está sendo evaporada, não está mudando de estado. Estão entendendo? É apenas movimento de energia sem destinação. Desperdício de energia, desperdício de tempo. Zero comprometimento. Você precisa fazer uma escolha consciente de se comprometer e permanecer no seu foco, seja lá com o que for. Se você quer fazer uma dieta, se você quer fazer investimento na bolsa, se você quer um novo emprego. No nível prático, vocês sabem como fazer isso. No nível espiritual, no nível de crescimento de consciência, vocês estão se perdendo. No nível de crescimento como ser humano, vocês estão se perdendo. Não admira que vocês sempre caiam nos mesmos tipos de situações, nos mesmos erros.
Ou então achem que precisa fazer mais alguma coisa, mas vocês ainda não entenderam nem o recado da vida, de que vocês têm que atravessar aquele sofrimento, que nada que você faça vai livrar você daquele sofrimento. A única coisa que você precisa fazer é crescer para atravessar ele com dignidade, sem ficar se lamentando tanto, sem ficar praguejando contra Deus. Vocês sabiam que tem coisas que a gente não vai se livrar, que você tem que atravessar, e para atravessar você tem que crescer, para não sucumbir, para não ficar deprê, né? Vocês entenderam isso já da vida? E como é que vocês vão crescer se vocês não têm o menor comprometimento com nada que diga respeito ao crescimento, certo? Vocês querem tudo de graça, o mais rápido possível e que ainda traga prazer para vocês. Dificílimo crescer assim. Então você tem que fazer uma escolha consciente de se comprometer e permanecer no seu foco. Fazer uma aliança com você, uma aliança com a vida, uma aliança com o teu objetivo de crescimento. Pessoas comprometidas sempre chegam onde querem e muitas vezes vão mais longe do que. E não necessariamente são essas pessoas maravilhosas de sucesso que atraem multidões aí. Tem pessoas muito bem-sucedidas, são verdadeiros reis, reis descalços, que andam de bicicleta por aí, são reis. Não precisam estar carregando uma coroa. Chegam aonde querem, com simplicidade. Os valores estão muito trocados, estão muito equivocados, na verdade, os nossos valores. Então, pessoas comprometidas chegam onde querem e vão até mais longe. Quem não se compromete apenas vagueia sem rumo, perde tempo e energia, termina extremamente desapontado com a vida e consigo mesmo. Falta de comprometimento apenas ilude e traz uma falsa sensação de liberdade, que faz parecer que nós estamos ganhando opções, quando na verdade estamos de fato perdendo muito. Falta de comprometimento apenas ilude, traz uma falsa sensação de liberdade. Não vou me comprometer porque eu quero ter as minhas opções, né? Não quero... Vamos lá, vou ver os aplicativos de namoro. Melhor não me comprometer, já que tem um mar disponível de possibilidades, certo? Tudo bem, em certos âmbitos vocês podem patinar à vontade, variar à vontade, mas vai ter uma hora que vocês vão ter que fechar o foco e se comprometer com alguma coisa. A falta de comprometimento dá a falsa sensação de liberdade. E mais para frente, vocês vão passar dos anos e todo mundo vai envelhecer. Quem não envelhecer passou por alguma fatalidade, morreu antes, porque não existe ainda Highlander. Na verdade, existem alguns avatares eternos aí, mas a gente não está nesse nível para ficar eternizado nesse planeta. Não tem Highlander. Então, você vai envelhecer. Se você não envelhecer, eu espero que vocês envelheçam. Se não envelhecer, porque aconteceu alguma fatalidade antes. E aí, no processo de envelhecer, vocês vão olhar para trás e dizer, mas quanto tempo que eu perdi? Se você tiver algum tipo de crescimento no processo, porque você pode continuar envelhecendo e perdendo tempo do mesmo jeito, imaturo. De novo, falta de comprometimento apenas ilude, traz uma falsa sensação de liberdade, faz parecer que você está ganhando opções, quando na verdade você está perdendo oportunidades. Não há realização, não há satisfação verdadeira, não há sabedoria. Ter um intelecto variado, gente. Um intelecto variado, que é o que a gente, né, acaba acontecendo quando você não se compromete com nada, você vai buscar várias possibilidades. E ter um intelecto variado, com uma variedade enorme de conteúdo, de informação, uma vastidão de conhecimento, não significa que você é um sábio. Não torna você um sábio. O que faz de você um sábio é a experiência, a internalização dessas ideias, o teste delas, a realização por conta própria. Na sua própria vida, você realizar as coisas que você diz que você aprendeu. Você não só não aprendeu, que você não é nem capaz de repetir o que você aprendeu. E não é porque você é Dory, né, que nem a peixinha lá que tem amnésia. Nós não temos amnésia. Nós simplesmente não introjetamos nada. Você não esquece porque você é amnésico. Você esquece porque você não se compromete com aquilo que você foi estudar ou buscar. E se comprometer é pegar aquele conteúdo, contemplar, pensar a respeito,
escrever aquilo, escrever uma forma de reter aquilo, passar algum tempo mergulhado naquelas ideias, colocá-las em prática, observar as pessoas sob o enfoque daquela ideia, observar a sua vida pregressa, a vida agora, também o presente, o passado, a sua história sob o enfoque daquela ideia, isso tudo é contemplar. E colocar aquela ideia em prática e testar, isso é realizar isso. Até que você pode dizer, isso funciona ou isso não funciona. Ter um intelecto variado ou vasto não torna você um sábio, apenas torna você um bom papagaio, que repete o conhecimento dos outros, um excelente papagaio que repete o conhecimento dos outros, mas sem qualquer realização. Falta de comprometimento, gente, é ignorância. Mas eu não sou ignorante, eu conheço um monte de coisa. Pois é, mas você é ignorante, você não é comprometido com aquilo que você conhece. Você não realiza aquilo que você conhece. Tem gente que tem boa memória, boa capacidade de retenção, boa capacidade de reprodução, mas não tem sabedoria, porque não expressa nas palavras, nos atos, aquilo que está no intelecto, porque não está nem mesmo nos pensamentos, está só num arcabouço de quem tem uma capacidade de retenção de informação maior, mas não faz parte dos seus pensamentos, das suas palavras, da sua expressão de vida, das suas ações. Por quê? Porque você não se comprometeu com nada, com um tema, com dois. E para se comprometer, você tem que se comprometer com pouca coisa, para ir a fundo. Mas a vantagem é que quando você vai a fundo em uma coisinha só, quando você vai a fundo em um único tema, lá no fundo, você encontra a vastidão da sabedoria divina. Não é que você encontra, você começa a tocar com a pontinha da unha da sua alma a vastidão da sabedoria divina. E isso começa a se disponibilizar para você. Qualquer tema que vocês se comprometam, qualquer coisa com a qual vocês vão a fundo, comprometidamente, coloca vocês em contato com todo o resto. Então, escolham. Não escolham aqui. Não escolham pegar tudo da superfície. Escolham pegar um ou dois e ir a fundo nisso. Falta de comprometimento é ignorância e prova o seu estado de variedade de experiência, falta de comprometimento é ignorância e é a prova do seu estado de vazio, de vacuidade, de experiência verdadeira de vida. Não à toa que quanto mais vocês absorvem, mais vazios vocês se sentem. Porque, de novo, a gente está num processo de digestão de informação. Você é um ganso intelectual, alguns têm um processo digestivo mais, um sistema digestivo maior, que é capaz de reter por mais tempo mais informação, mas a maioria é ganso que entra e sai pastosamente, facilmente sai. A comparação é terrível, eu sei, mas é uma boa analogia, porque não entra, não retém nada, não retém. É isso. Aí vocês estão em apuros, estão aí gastando dinheiro, gastando tempo, placidamente deixando um monte de coisas serem feitas a vocês, com resultados placebo ou não, e frustrados. Pois é, porque ninguém mostrou a importância de você se comprometer com alguma coisa. Se comprometer para começar com você mesmo, tá bom? E para quem tem uma conexão com Deus, estamos falando de qualidade divina, claro, comprometimento com a tua conexão, com a tua busca por Deus, a tua busca pela unidade, pelo retorno a Deus, pela tua facilidade de receber as orientações da tua alma ou dos teus guias, mentores, protetores,
comprometer-se com o teu crescimento de consciência, comprometer-se com o processo devocional, comprometer-se com a tua conexão com Deus, para você poder ter verdadeira sabedoria, tá bom? E não só ser um belo baú de informação, ou um belo papagaio, ou um ganso. É isso, amadinhos. Fiquem com Deus. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Eu não sei que horas eu comecei isso aqui. Bom, eu vou falar mesmo assim. Fica como exemplo, tá bom? Eu passei um exemplo de coisas de enganos que nós podemos sofrer, tá bom? Enganos que a gente pode se autoimpor, tá? Eu tive por muitos anos a sensação de estar comprometida com o meu crescimento, quando na verdade eu estava só nesse estado de excitação e embriaguez. Havia muito estímulo emocional, pouco estímulo intelectual, tá bom? Mas era muito estímulo emocional, muito mesmo. E eu viciei nisso. E passei anos em busca de mais e mais e mais. Tinha conteúdo intelectual e tinha algum pincelar de valores morais e, claro, algum pincelar desse tema comprometimento. Mas eram pinceladas. A gente não estava sendo efetivamente levado a se comprometer. Isso, claro, é de cada um, tá bom? Não estou responsabilizando nada além de mim mesma. E eu não tinha esse entendimento. Como o estímulo emocional era muito maior, era uma verdadeira apelo, eu nadei nesse rio por muitos, muitos anos. Então, eu sei direitinho o que é você ver anos da sua vida passar, depois que você sai disso, porque houve uma mudança, um processo de ruptura, e eu tive um despertar, e eu disse, não, isso aqui não tá legal, e eu saí. No que eu saí, eu comecei a ver de fora. E ao ver de fora, eu disse, meu Deus, quantos anos eu passei que nem um rodo, levando a energia para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, muito dinheiro, muito tempo. Eram 24 horas por dia, 7 dias por semana trabalhando. E pouquíssimo crescimento. Todo o crescimento está se registrando agora com a retrospectiva do aprendizado, da experiência, tá bom? Mas pouquíssimo crescimento. E quando aconteceu um processo que gerou uma ruptura, pelo menos para mim gerou uma ruptura bem clara, aquilo foi como uma morte para mim. E aí eu entrei num buraco emocional, numa situação difícil, e eu tive um processo de quase depressão, de quase enlouquecer mesmo. E aí, nesse apuros, finalmente eu me comprometi. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha mais coragem de buscar mais nada ligado à espiritualidade, eu estava assustada, vazia, e ainda não tinha saído completamente desse processo, então eu ainda não tinha entendido, não tinha tomado distância, e não tinha compreendido que era a hora de sair. E eu decidi, então, me comprometer com uma coisa só do que me foi ensinado, que era uma prática espiritual, uma sadhana. E essa prática espiritual, sem eu compreender o que eu estava fazendo, aí eu agradeço aos meus mentores maravilhosos, mestres espirituais lindos, que me fizeram por um caminho sem eu perceber. Eu me comprometi com uma meditação. E eu não sabia que eu estava fazendo uma meditação, mas era uma meditação. Eu fiz uma prática espiritual por 21 dias, e desses 21 dias eu me senti tão bem que eu estendi ela por mais 21. Eram 21 minutos, coisa que era impossível para mim meditar 21 minutos. Hoje eu medito bem mais do que isso. E eu fiz isso por 21 dias. Passados 21 dias eu me vi melhor, eu fiz mais 21 dias. Passados 21 dias eu fiz mais de 21 dias e eu nunca mais parei de fazer essa prática. E quando
passaram muitos meses e eu esbarrei num novo mestre espiritual, que provavelmente é o mestre verdadeiro, de quem eu me separei, não sei porquê, que é o Yogananda, e agora eu estou juntinha, grudadinha nele, e o Yogananda traz estudo e meditação com comprometimento absoluto. Então, eu me preparei para poder me comprometer posteriormente com Yogananda, que foi um mestre que se apresentou em 2018, e daí por diante eu segui. Mas eu só fui conseguir sair do estado emocional confuso em que eu fiquei, depois que eu vi que aquele vício não podia continuar mais, eu não sabia mais para onde ir. Eu só fui conseguir me reorganizar, me harmonizar um pouquinho, ao ponto de finalmente agarrar na mão de um mestre que poderia me levar adiante, a um processo de realizar propriamente as minhas experiências, realizar os ensinamentos, realizar as práticas espirituais, através do comprometimento com uma única ideia, uma única prática, que era uma meditação. Fica como exemplo. Foram anos de excitação emocional com pouquíssimo crescimento. E alguns meses de meditação e um salto de consciência, de realização, e um crescimento que em retrospectiva é imenso. Tá bom? Fica esse exemplo para vocês. Eu espero que vocês não gastem tempo da vida de vocês precioso para entender o valor do comprometimento. Até o próximo vídeo, da próxima qualidade de vida. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Namastê.